7º ano, professora Gilmara de volta. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade, mas por enquanto nós vamos matar a saudade virtualmente. E eu estou aqui para a gente dar continuidade à nossa aula. Na aula, quando a gente parou para a quarentena, nós estávamos estudando o conjunto dos números racionais. Só que antes da gente continuar, nós vamos fazer uma revisão nos dois conjuntos que nós estudamos antes. Então, nós estudamos primeiramente o conjunto dos números naturais, que foram aqueles números que surgiram naturalmente com a necessidade de contar coisas, enfim. Ele é representado pela letra N. Houve-se a necessidade da gente utilizar outros números em nosso dia a dia. Por exemplo, ontem, na Serra Catarinense, a temperatura estava menos 1,5, abaixo de zero. Ou seja, esse número é negativo, menos 1,5. O saldo da minha conta bancária está R$300 devedor. Esses R$300, ele é menos 300, é um número negativo, que é diferente dos números positivos naturais. Aí, onde houve a necessidade do surgimento dos números inteiros, que eles são números que representam esse conjuntinho aqui, ó, a letra Z. Z é Zahl, que vem de alemão, que significa números. Então, como a humanidade é muito evoluída e sabida, descobriram que teriam que apresentar quantidades que não fossem inteiras. Então, descobriram que poderiam formar o conjunto dos números racionais para representar medidas que não são inteiras. Os números racionais, ele é representado pela letra Q. Na explicaçãozinha eu explico melhor o significado da letra Q. E os números racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E agora nós vamos ver a representação desses três conjuntos matematicamente. Vamos lá? Conjunto dos números naturais, matematicamente. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N. Em alguns livros tem um N com essa barrinha aqui, né, que representa o conjunto dos números naturais. Aqueles números surgidos naturalmente. O 0, 1, o 2, o 3 e o 4. Reticência quer dizer que ele é um conjunto infinito. Quanto mais você contar, mais números você vai encontrar para fazer parte do seu conjunto. Eu queria fazer uma observaçãozinha aqui, gente, em relação ao zero, né? Que o zero, ele é um tema em aberto, porque muitos pensadores matemáticos, eles consideram o zero como um número natural, uns consideram e outros não. Mas aqui no Brasil, ele faz parte do conjunto dos números naturais. Vocês podem observar que em qualquer livro aí, material didático, vocês vão encontrar o zero fazendo parte do conjunto dos números naturais. Então, nós temos aqui os números positivos, que fazem parte do conjunto dos números naturais. Quando o conjunto dos números naturais, ele vem com esse N, com esse asterisco, ele quer dizer que o zero, nesse momento, ele não faz parte dos números naturais. Ele é o conjunto dos naturais não nulos, certo? Então, está aqui a representação matematicamente do conjunto dos números naturais. Vamos ver esses números na reta numérica. Então, nós temos aqui uma reta numérica, né? E temos aqui o zero, né? Dando início aqui. Aí vem o zero, depois do zero vem o 1, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4 e assim sucessivamente. Lembrando, gente, que entre o 0 e o 1, 1 e o 2 e o 3 e o 4, existem vários outros números. É por isso que surgiu o conjunto dos números racionais, tá certo? E depois a gente vai ver isso mais na frente. Então, tá aqui na reta numérica, tá aqui os nossos números naturais na reta numérica. Então, é muito simples aqui, uma revisão rapidinha dos números naturais. E, em seguida, vem o conjunto dos números inteiros. Observem que aqui
O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, certo, gente? Que é de Zal, né? Eu não sei bem se pronuncia assim, mas é Zal, que vem do alemão, que quer dizer números, certo? Então, veja só aqui. Então, ele também é um conjunto infinito. O conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito. A reticência aqui quer dizer o quê? Que ele tem mais números aqui, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Então, eu simplifiquei aqui alguns números e coloquei aqui dentro do conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1. Observa o que é que nós temos aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Esses números aqui, eles são números o quê? Naturais. Mas eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. É por isso que a gente diz que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Né? Vamos ver ele aqui agora na reta. Vamos representar esses números aqui na reta, os números inteiros na reta. Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei aqui, né, para a gente simplificar o nosso tempo aqui do vídeo. Então, já vem aqui, 0, 1, 2 e 3. Os números naturais já estão na reta numérica aqui. E antes do zero, gente, abaixo do zero, nós temos os números negativos. Né? Foi por isso que surgiram os números inteiros, para representar os números negativos. Então, aqui, menor do que zero, nós temos menos 1, nós temos menos 2, nós temos menos 3. Reticência, né? Porque é um conjunto infinito. Então, aqui está a representação dos números inteiros na reta. Números racionais. Os números racionais, eles são representados pela letra Q. Q que vem de razão, que representa quociente, que é a divisão de uma fração. É a divisão de um número fracionário. Por isso que a gente diz que todo número racional, ele pode ser escrito na forma de uma fração, onde o numerador, que pode ser qualquer número inteiro, e dividido pelo denominador, que pode ser qualquer número inteiro, menos o zero. Aqui tem assim, o A pertence a Z, ou seja, o A, que é o numerador, pode ser qualquer número inteiro. O B também. Só que quando o Z vem com esse asterisco, quer dizer o quê? Que o Z, o conjunto dos números inteiros, nesse momento o zero não faz parte. Então, o número racional, ele pode ser escrito na forma de uma fração. Só que o denominador, ele não pode ser zero. E o que vem? Quem é um número racional? Quem são os números que fazem parte do conjunto dos números racionais? Bom, tá aqui. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um conjunto representado pela letra Q. Então, os números naturais, eles estão aqui, 0, 1, 2 e 3. Os números naturais, eles também são números racionais. Vou dar um exemplo aqui na prática aqui. Vejamos bem. Se eu pegar aqui, desses números que estão aqui, o 2, e colocar ele na forma de uma fração, aqui, 2 dividido por 1, dá 2. Então, como é que a gente representa o número 2 na forma de uma fração? 2 sobre 1. Então, aqui é o número fracionário 2 dividido por 1. É o número fracionário, que é um 2, que é igual a 2. Então, o número natural também é um número racional. Quer ver outro exemplo também de uma fração, para a gente transformar essa fração no número natural? Eu tenho aqui outro exemplo. 10 quintos. Então, eu tenho aqui, 10 quintos. Então, se eu pegar essa fração aqui, dividir ela, 10 dividido por 5, dá 2. O 2 não é um número natural, então todo número natural, ele também é racional. Vamos ver outro exemplo aqui, vamos ver o número inteiro negativo. Aqui, Aqui, Então, se eu pegar aqui
que é uma fração. Mas se eu dividir essa fração, 3 dividido por 1 dá 3. Menos 3. Menos 3 é um número inteiro. Então, menos 3 também é um número racional. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que os números naturais e os números inteiros, que são os naturais, os positivos e os negativos, eles também são números racionais. Outro exemplo de números racionais, gente, são as dízimas, certo? As dízimas exatas. As dízimas exatas. As dízimas exatas são também números racionais. Eu tenho aqui 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Então, as dízimas exatas é quando você divide uma fração. Você divide uma fração, numerador pelo denominador, e aí você vai encontrar um número decimal, que a gente chama de decimais exatos, certo? Outro exemplo também de número racional são as dízimas periódicas. São as dízimas periódicas. Exemplo, 0, 7, 7, 7, reticência. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma dízima. Por que ela é uma dízima? Porque é um resultado não exato. E por que periódica? Porque aqui a parte decimal, ó, 7, 7, 7, ele se repete. Aí a gente chama de período. Essa dízima aqui, gente, periódica, ela é resultado de uma fração geratriz, que é a fração 7 sobre nós. A fração geratriz, a gente vai ver mais na frente, eu vou explicar para vocês, eu vou dar uma aula para vocês, a gente já começou quando a gente estava antes da quarentena, mas eu vou retornar, lembra que eu prometi para vocês, que eu ia ensinar vocês as dízimas geratriz, a fração geratriz, que era a fração que gerava as dízimas periódicas. Aqui, nesse momento, a gente está vendo uma representação de números racionais. Então, os números racionais, eles podem ser números naturais, podem ser números inteiros, são as dízimas exatas, é quando a gente divide uma fração e dá um decimal exato. São as dízimas periódicas, né? Quando a gente divide uma fração, um número fracionário, e dá um número assim, ó, dá um número com períodos. Então, a gente pode concluir que, os números racionais, os números inteiros e os números naturais. Os números naturais, eles são números inteiros. E os números inteiros, eles são números racionais. Então, a gente pode dizer que os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Esse símbolozinho de estar contido, lembra que eu revisei bem no início da aula, que eu falei para vocês sobre estar contido, pertence e não pertence, contém e não contém. E podemos dizer também que os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Então, o número natural é número inteiro. O número inteiro é número racional. Vamos observar esses números aqui, os números racionais, numa reta. Eu já coloquei aqui a reta, certo? Uma reta numérica. Observem que aqui na nossa reta, tá os números, aqui do lado direito do zero. O zero, gente, é um número neutro, certo? Então, ele está aqui bem no meio, para separar a galerinha dos positivos e a galerinha dos negativos. Então, aqui, os números naturais, os números inteiros, todos esses números aqui, eles são números racionais. Só que, vamos observar que entre 0 e 1,
entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, existem vários outros números. Entre 0 e 1, entre 1, menos 1 e menos 2, entre menos 2 e menos 3, entre menos 3 e menos 4, também existem vários outros números. E é aqui que nós vamos agora localizar alguns números nessa reta numérica. Digamos que eu tenho aqui, ó, 3,5. 3,5 é o número decimal. Ó, todo número separado por vírgula a gente chama ele de número decimal. Aqui o número decimal é exato. Então, qual é a localização desse número na reta numérica? Então, 3,5, gente, 3,5, ele vai ficar na nossa reta entre 3 e 4. Aqui. 3,5 é a localização. Vamos aqui agora um número negativo na reta. Vamos colocar aqui uma fração. Menos 5, certo? Sobre 2. Eita, professora, e agora? Como é que a gente coloca uma fração na reta? Simples. Lembram que eu sempre digo a vocês, sempre falei para vocês, toda vez que vocês forem localizar um número fracionário na reta, vocês dividam esse número para melhor localização. Então, se vocês dividirem 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Vai dar 2,5. Menos 2,5, né? A fração está negativa, então o resultado também vai ficar negativo. Então, menos 2,5, né? É a mesma coisa de menos 5 meios. Então, 5 meios, ele vai ficar entre menos 2 e menos 3. A gente vem aqui, ó, e coloca menos 5 meio. Eu posso localizar em cima da reta e também posso localizar os números embaixo da reta, gente. Depende da quantidade de números que a gente tenha para colocar na nossa reta. Então, tá aqui, né, a nossa revisãozinha dos conjuntos dos números naturais, do conjunto dos números inteiros e do conjunto dos números racionais. Olá, galerinha! Vamos agora rever um pouquinho da adição algébrica dos números racionais. Então, para adicionar os números racionais é muito simples. Basta a gente associar 2 números positivos ou 2 números negativos. Ou um número positivo com um negativo, ou um número negativo com um positivo. Então, se a gente tem 2 números positivos, e se a gente vai somar, a gente vai juntar esses números e o resultado vai ficar positivo. Se a gente tem 2 números negativos e a gente for somar esses números, a gente vai somar eles, mas ele vai continuar com sinal negativo. Aqui um exemplo aqui. Eu tenho mais 5 com mais 3. Mais 5 com mais 3 é igual a 8. Então, o 8 ele vai ficar positivo. Ou eu deixo ele assim sem o sinal, ou eu coloco o sinal, tanto faz, tá? O número sem o sinal está dizendo que ele é positivo. Então, a gente aqui somou 2 números positivos. Eu tinha 5 reais, aí eu somei com mais 3 reais. 2 números positivos, eu fiquei com 8 reais. Aqui. Vamos analisar aqui. Menos 5 com menos 3. Ó, menos é negativo. É saldo devedor. Então, se eu devo 5 reais à Luara, e aí eu tomei mais emprestado, mais 3 reais emprestado à Luara. Então, se eu devia 5 reais, aí tomei mais 3 reais emprestado, eu estou devendo. Então, eu estou devendo 5 e depois tomei mais 3. Então, qual é a minha dívida com Luara? 8. Só que é 8 o quê? Negativo, porque é dívida. É negativo. Então, menos 5 com menos 3 é igual a menos 8. 2 números negativos, na soma, tá, gente? Na soma. 2 números negativos, né? Eu somo esses números e conservo o sinal. Vamos agora observar para sinais diferentes. O que é que vai acontecer aqui com sinais diferentes? Vamos já vou organizar aqui o papel. Pronto. Vamos lá. Ó, em sinais diferentes,
eu tenho um número positivo e vou somar com um número negativo, certo? Positivo. Eu tomo um número negativo e tenho um outro positivo. Então, dependendo da situação, gente, ou ele vai ficar positivo ou ele vai ficar negativo. Vamos analisar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, é simples. Para você observar, basta você repetir o sinal do número que possui o maior módulo. E aí você subtrai. Lembra que lá em números inteiros eu falei de módulo de um número? Vamos lá, vou dar esses dois exemplos e vocês veem a melhor maneira de vocês resolverem. Então, vem cá. Vem comigo aqui. Aqui. Eu tenho aqui. Mais 8 com menos 5. Quem é o maior módulo aqui? 8. Então, esse o maior número aqui, módulo é o 8 está positivo. Então, já sei que o meu resultado vai ficar positivo. Aí, eu subtraio. 8 menos 5, 3. Ficou com 3 positivo. Ou então, vocês fazem 8 positivo, 5 negativo. Então, 8 menos 5, 3. 3 positivo. Outro exemplo aqui. Menos 8 com mais 5. Então, ou vocês utilizam lá o módulo, né? O módulo do número maior. Não é isso, gente? O módulo do número maior. E aí, vocês subtraem. É isso? Então, vamos analisar aqui. Vocês vão repetir o sinal do número maior. Então, quem é meu número maior aqui? O menos 8. Então, eu sei que o meu resultado já vai ficar negativo. Aí, vocês vão e subtraem. 8 menos 5, 3. Ou então, aquele jeitinho lá que eu gosto de explicar para vocês. Ó, menos 8 mais 5. Menos é negativo. Eu devo R$8 a Samuel. Está negativo. Se eu estou devendo a dívida, é devedor. Eu devo R$8 a Samuel. Aí eu cheguei, disse, Samuel, eu estou devendo R$8. Eu vou lhe dar 5. Se o meu 5 está positivo, eu estou dando, é positivo, é saldo positivo. Então, eu devo R$8 a Samuel. Aí eu chego para Samuel e digo, Samuel, ó, estou lhe dando R$5. O que acontece? Eu fiquei devendo Samuel quanto? Se eu devia 8, se eu dei 5, eu fiquei devendo 3. E se eu fiquei devendo, é saldo devedor. Então, o resultado vai ficar negativo. Certo, gente? Vamos aqui também para a gente ver a adição, né, de números racionais com denominadores iguais. Números racionais, gente, a gente viu lá na aula de números racionais que é todo número em forma de quê? De fração. É o número racional. Então, como é que a gente soma aqui esses números racionais? Lembrando, gente, que a gente está revisando. Aqui, a operaçãozinha de fração, a gente viu isso lá no 5º ano, no 6º ano, mas como nós estamos trabalhando números racionais, e números racionais são números fracionários, a gente trabalha com adição, com subtração, com multiplicação, com divisão, e a gente vai ver aqui. Eu tenho 2 números racionais aqui, 2 frações, só que eu tenho 5/12 mais 4/12. Eu quero somar. Eu quero somar. Aqui, ó. Eu quero somar. Então, quantos denominadores? Lembrando, numerador é a parte de cima da fração, denominador é a parte de baixo. Então, se eu quero somar essas 2 frações, se o denominador são iguais, a gente vai o quê? Repetir o denominador e fazer a operação do numerador. 5 mais 4, 9. Aqui, ó, na subtração. Denominadores iguais, na subtração é do mesmo jeito, a gente tem o mesmo raciocínio. Denominadores iguais, a gente repete o denominador e subtrai o numerador. 5 menos 4, 1. Lembrando também que
aqui, ó, se a gente quiser, se a questão pedir, ou se vocês quiserem simplificar, a gente pode simplificar aqui, né? Então, para tornar uma fração irredutível. Então, 9 e 12 dá para a gente simplificar aqui, ó. Dá para a gente dividir por 3. Então, divido o numerador e o denominador por 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, dá 4. Né? Então, aqui nós tornamos aqui uma fração irredutível. Lembrando que 3 quartos é a mesma coisa de 9, 12 avos. Né? Vamos ver também aqui, com o denominador diferente. Vamos ver aqui com denominadores diferentes. Então, na operação de números racionais com denominadores diferentes, observe aqui. Lembra quando a gente praticou muito lá, que a gente fez operações de números racionais, de frações, denominadores iguais e denominadores diferentes. Quando eu tenho um denominador diferente, a gente não pode resolver ela direto e nem conservar o denominador. Mas nós podemos fazer o quê? Nós podemos tirar o MMC, ou seja, fatorar. Fazer a fatoração de 3 e 4. Então, nós vamos, 3 e 4. Isso aqui é o que nós vamos fatorar. Fatorar. Vamos lá, revisando um pouquinho de cálculo do MMC. Então, a gente começa a dividir. Primeiro, a gente vê se os números que a gente tem, o 3 e o 4, dá para dividir por 2, que é o primeiro número que a gente começa a dividir. Então, 3 e 4. 3 é o número ímpar, a gente já sabe que não dá por 2. Mas 4 dá. Então, aqui vai dar por 2. Fatorando, não é isso? Então, 3 não dá para dividir por 2, que não dá exato. Então, a gente repete o 3. 4 dá para dividir por 2. Então, a gente divide 4 dividido por 2, dá 2. Observe, nós temos agora o 3 e o 2. Ainda dá para dividir por 2? Dá, nós temos o 2. Então, o 3 não dá, a gente repete. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui já terminou, não é isso? Agora, nós temos quem agora? 3 e 1. Então, nós só temos o 3. 3 não dá mais por 2. Então, vai dar por quanto? Vai dar por ele mesmo. Então, 3 dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui a gente repete. O que é que nós temos aqui agora? Os fatores primos. 2 e o 3. É só a gente multiplicar, não é isso? Os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quem é o MMC de 3 e 4? 12. Aí a gente vem aqui lembrar. Vamos lembrando, pessoal. A gente vem aqui com o resultado. Ó. Nós temos o MMC que é 12. Repete o sinal mais 12. Agora nós vamos fazer o quê? Vou usar a linguagem popular, que eu uso com vocês na sala de aula para melhor compreensão. A gente pega o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, a gente vai dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, nós temos aqui, vamos lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Agora a outra. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Então, aqui, é só a gente agora, temos agora denominadores iguais, conserva o denominador e soma o numerador. 8 mais 3, 11. Temos aqui, né, o resultado da nossa adição de fração, né, de números racionais com denominadores diferentes.